Até hoje, no Brasil, lucros e dividendos pagos por empresas a pessoas físicas eram isentos de imposto de renda de pessoa física. Muitos empresários que vivem da distribuição de lucros simplesmente não pagam imposto de renda sobre esse rendimento. Mas esse cenário muda a partir de 2026 com a reforma do imposto de renda. A nova regra cria o chamado imposto mínimo para quem tem renda elevada. Na prática, isso significa que pessoas que recebem acima de R$50 mil por mês terão retenção na fonte e que os valores recebidos a título de distribuição acima de 600 mil no ano passarão a ter uma tributação mínima sobre os seus rendimentos, incluindo lucros e dividendos. Essa mudança foi pensada como uma forma de compensar a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Ou seja, enquanto o governo apenas atualizou a defasagem inflacionária da tabela do imposto de renda, quem está pagando a conta são os empresários. O funcionamento será assim: serão dois momentos, um de recolhimento por meio da retenção na fonte e o segundo de base de cálculo anual para a tributação efetiva no imposto de renda de pessoa física. Quem recebe acima de 50 mil por mês terá um valor retido de 10%. A empresa estará obrigada a recolher esse tributo. No ano seguinte, quando o empresário for realizar a sua declaração de ajuste de imposto de renda de pessoa física, ele irá informar o total recebido de lucros e dividendos e o valor já recolhido por retenção. Caso ele tenha recebido mais de 600 mil no ano, terá uma tributação escalonada de até 10% sobre o total. Essa é a regra da alíquota mínima, que é progressiva. Essa alíquota pode chegar até 10% para quem tem renda acima de R$100 mil por mês ou R$1.200.000 por ano. O cálculo será com base na alíquota efetiva, levando em conta tudo o que a pessoa ganhou no ano, seja renda tributável, isenta ou dividendos. A fórmula para o cálculo da alíquota efetiva está aparecendo aqui na tela. A alíquota será o rendimento divididos por 60 mil menos 10%. Ou seja, quem recebeu no ano 750 mil terá uma alíquota de 2,5%. Como provavelmente já foi retido 10%, poderá restituir a diferença. Mas essas informações dependem dos demais rendimentos tributáveis informados na declaração do imposto de renda de pessoa física. Já quem recebeu no ano 1.200.000 terá a alíquota de 10%. Como provavelmente já foi retido 10%, não terá valores adicionais a serem pagos com relação a esses rendimentos. Revisando, se o contribuinte já tiver pago impostos suficiente ao longo do ano, não precisará complementar. Mas, se a soma geral que ele tiver pago for menor do que a alíquota mínima exigida, será obrigado a recolher a diferença para a Receita Federal. E, caso tenha sofrido a retenção superior, poderá pedir a restituição. Essa regra começa a valer para valores pagos a partir de 2026. É importante deixar claro: os dividendos que forem aprovados até 31 de dezembro de 2025 não entram nessa nova tributação, mesmo que sejam pagos nos anos seguintes até 2028, desde que eles sejam deliberados até essa data. Isso abre, inclusive, uma pequena janela de planejamento para os empresários que ainda estão dentro desse prazo. É importante lembrar que as juntas comerciais e os cartórios costumam não funcionar nas últimas semanas do ano. Portanto, recomendo que esse registro seja realizado até o dia 19 de dezembro de 2025. Alguns rendimentos também ficam fora do cálculo do imposto mínimo, como heranças, poupança, indenizações por doença grave, aposentadoria por invalidez, rendimentos de títulos isentos como LCI, LCA, CRI e CRAS e outros incentivados, assim como fundos imobiliários, inclusive dividendos distribuídos por governos estrangeiros. Um ponto bem importante, principalmente para as empresas optantes do lucro real e presumido, é que o artigo 16b da Lei 12.270 prevê um limite de tributação efetiva de até 34%. A lei diz que, caso verifique que a soma da alíquota efetiva de tributação dos lucros da pessoa jurídica com a alíquota efetiva da tributação mínima do imposto de renda aplicável à pessoa física beneficiária ultrapasse a soma das alíquotas nominais do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, será concedido o redutor da tributação mínima no imposto de renda das pessoas físicas, calculado sobre os referidos lucros e dividendos pagos, creditados, empregados ou entregues a cada pessoa física, sujeita ao pagamento da tributação mínima do imposto de que trata a lei no seu artigo 16.
O parágrafo 1º coloca que a soma das alíquotas nominais a serem consideradas para fins do limite previsto desse artigo correspondem a 34% para as empresas em geral, 40% no caso de pagamento de lucros e dividendos pelas pessoas jurídicas de seguro privado e de capitalização e de 45% no caso de pagamento de lucros ou dividendos pelas pessoas jurídicas do sistema financeiro, como instituições financeiras, administradoras de cartão de crédito. Isso tem dois impactos diretos. Primeiro, a contabilidade deve acompanhar simultaneamente valores pagos a título de imposto de renda de pessoa jurídica e imposto de renda de pessoa física. E essa conta pode afetar o planejamento tributário das empresas que são optantes pelo lucro presumido. Aliás, um spoiler aqui. Eu pessoalmente acredito que o lucro presumido deixará de existir nos próximos anos, uma vez que esse regime está sendo muito afetado pelas mudanças na tributação e pela reforma tributária no consumo. Mas isso é assunto para outros vídeos aqui do canal. Resumindo, na prática significa que nem todo contribuinte de alta renda será automaticamente atingido. Haverá situações em que a composição da renda pode manter a pessoa fora da linha de corte. Para empresas e empresários, essa mudança exige atenção redobrada. A lógica de retirada de lucros, distribuição de resultados, prolabore e o planejamento tributário precisa ser revisto com antecedência. O que antes era totalmente isento passa a ter impacto direto no caixa pessoal do sócio. Esse é exatamente o tipo de cenário onde o planejamento tributário deixa de ser opcional e passa a ser a estratégia de proteção patrimonial. Não dá mais para tratar a distribuição de lucros como uma simples retirada mensal, sem olhar para essa nova carga tributária. Se você é empresário, investidor ou recebe dividendos com frequência, é essencial entender como essa nova regra vai impactar a sua renda a partir de 2026 e revisar a sua estrutura financeira desde já. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a nova tributação sobre dividendos, deixa o seu like e se inscreve no canal da Novac. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa se preparar para essa nova mudança.